Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos, companheiros de caminhada, irmãos de jornada evolutiva, todos nós, matriculados na Escola da Terra, alunos que somos, para aprender tantas lições que ainda não conseguimos. E hoje estamos aqui em mais uma tentativa de aprender as lições que Jesus veio nos deixar quando aqui esteve. Há mais de 2000 anos, esse espírito extremamente evoluído veio nos trazer as lições do seu Evangelho. Nos deixou o Evangelho como bússola, como farol. Então nós precisamos estudar o Evangelho do Cristo, porque ali está todo o roteiro que precisamos para caminhar sem medo, para entender a vida e o porquê da vida. E hoje, abrindo o Evangelho, nos caiu o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E o item 5 e 6, reconciliem-se com seus adversários. Reconciliem-se o mais rápido possível com seus adversários, enquanto estiverem com eles a caminho, para que não ocorra que seus adversários os entreguem ao juiz, e o juiz os entregue ao ministro da Justiça, e que sejam enviados à prisão. Em verdade, eu digo a vocês, que não sairão de lá, enquanto não pagarem até o último centavo. Mateus, capítulo 5, versículos 25 a 26. Na prática do perdão, assim como na prática do bem, além do efeito moral, existe também o efeito material. Sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos desencarnados que desejam vingança perseguem frequentemente com seu ódio aqueles contra os quais ainda guardam rancor. Por isso o provérbio que diz, morta a cobra, morto o veneno, torna-se falso quando aplicado ao homem. O espírito mau, por estar desligado do corpo físico, possui mais liberdade. Ele se aproveita dessa condição para atormentar sua vítima, que está presa ao corpo, prejudicando seus interesses ou suas afeições mais caras. O espírito que já desencarnou continua sentindo ódio e rancor e não consegue perdoar aquele que lhe fez mal. Aí reside a causa da maior parte dos casos de obsessão, principalmente aqueles que apresentam maior gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança, cuja causa se encontra em uma existência anterior, onde os dois foram responsáveis por condutas erradas. Deus permite que a obsessão aconteça como uma espécie de punição para aqueles que não foram caridosos nem misericordiosos, ao não perdoarem os que lhe fizeram mal. É importante para a tranquilidade futura corrigir o mais rápido possível os erros que cada um de nós comete contra seu próximo. Devemos perdoar os inimigos, a fim de eliminar, antes de desencarnar, qualquer motivo de desavença, ódio ou rancor.
Desse modo, pode-se fazer de um inimigo neste mundo um amigo no mundo espiritual, ou pelo menos ficar do lado do bem. Deus sempre ampara aqueles que perdoam. Quando Jesus recomenda para que nos reconciliemos o mais rápido possível com nossos adversários, não quer somente evitar as discórdias na vida presente, mas principalmente evitar que elas continuem nas existências futuras. Jesus disse: não sairão de lá enquanto não pagarem até o último centavo. Isto quer dizer, enquanto não perdoarmos uns aos outros, estaremos sempre presos em cadeias de ódio e rancor, das quais só nos libertaremos quando a justiça de Deus for integralmente cumprida. É preciso também que tenhamos a consciência de que esta justiça age sobre nós de forma isenta e correta. Mais uma vez o Evangelho de Jesus nos fazendo pensar profundamente, porque é um tema que requer de todos nós reflexão. Quem de nós não está envolvido em contenda? Quem de nós não está envolvido em brigas? Quem de nós não tem adversários? Muitos de nós temos, seja de uma forma mais leve, seja de uma forma mais grave. Todos nós nos vemos às voltas com as desavenças, com os desafetos. E o Evangelho vem nos pedir: reconciliem-se com seus adversários. Porque, meus irmãos, o adversário é sempre alguém que nos cobra alguma coisa. A simples presença dele, para nós, significa um chamamento. Significa que cometemos um ato falho. Porque por mais que tentemos desculpar, não, eu briguei com fulano ou com a fulana, porque ela me ofendeu, porque ele me distratou, porque ele me agrediu. Nós sabemos que são sentimentos pesados, que são pensamentos negativos. E esses sentimentos, eles nos mantêm numa prisão. Porque nem sempre, como diz aqui o Evangelho, a prisão é algo físico, é algo material. Às vezes, mentalmente, nós ficamos presos àquela pessoa. E muitas vezes, os inimigos, os obsessores daquela criatura, eles se valem de nós para atingi-lo. E quem de nós quer isto? Quem de nós quer ser instrumento para a queda do outro? Nenhum de nós. Porque o Evangelho nos ensina, o Cristo aqui esteve há tanto tempo. Agora, recentemente, comemoramos o seu Natal. Revivemos o seu nascimento aqui no nosso planeta Terra. E por que ele esteve aqui? Ele esteve aqui para nos dizer: perdoa quantas vezes forem necessárias. Então nós não podemos ficar agarrados a ódios, a contendas, porque isso forma um peso vibratório. E muitas vezes nós estamos envolvidos em casa, a gente pensa assim, mas ai, tá tudo tão pesado, eu sinto um peso. Então vamos avaliar onde estamos colocando os nossos sentimentos, como pensamos nas pessoas,
O que emitimos em direção às criaturas? E aí nós vamos ver que nem sempre são coisas boas. Que ainda formamos ao nosso redor esta vibração deletéria de raiva, de cobrança, de vingança. E isto não é bom, porque o nosso lar, ele deve ser uma morada do Cristo. E às vezes a gente fala, mas isso é muito difícil. Como é que a minha casa vai ser uma morada do Cristo? Pode ser. Se nós, todos os dias, conseguirmos uma atitude boa, um pensamento bom, um sentimento de perdão, um sentimento de fraternidade, nós vamos todos os dias vamos saneando o ambiente da nossa família. Vamos fazendo com que ali os bons espíritos se sintam bem e não os maus. Porque se o pensamento vibratório da casa é muito pesado, brigas, raivas, dificuldades de toda ordem, muitas vezes a atração é para os irmãos menos evoluídos. Agora, quando a gente coloca dentro do nosso lar a chama, a luz da oração, de um pensamento positivo, de um sentimento de perdão, cultivamos, apesar das dificuldades que estamos enfrentando atualmente, cultivamos a alegria de todos os dias, abrir a janela da nossa casa, abrir a janela do nosso apartamento e nos lembrarmos de dizer bom dia, dia. Estou aqui, Senhor. Tu permitiste que eu abrisse os olhos na escola da terra em mais um dia. Me abençoa, me perdoa. Envolve a mim e a minha família na tua paz, na tua divina proteção. Meus irmãos, este é um facho de luz que nós acendemos em direção aos bons espíritos. E eles nos atendem, nos socorrem, nos acalmam e enviam para nós soluções para as nossas dificuldades. Abrem uma porta de esperança para que nós não percamos a fé, o bom ânimo, para continuarmos essa jornada evolutiva. E nós sabemos que se nós queremos que a nossa terra saia de provas e expiações como estamos agora, onde há mais lágrimas do que sorrisos, nós precisamos semear esses sentimentos do bem, esses sentimentos do amor. Senão fica difícil. Como vamos querer um planeta melhor se ainda não sabemos perdoar, não sabemos amar? Então todos nós precisamos caminhar para esses novos tempos, para esses novos modos de ser e de viver. E nós já vimos em muitas situações o ser humano se voltando para o que tem de melhor. É por isso que o nosso planeta já está tendo uma renovação, já está tendo um crescimento para melhor. Embora a gente diga, às vezes, mas como? Com tantas barbaridades acontecendo, com quantas coisas ruins acontecendo, como que estamos caminhando para melhor? Estamos sim, meus irmãos. Nós já estivemos muito pior. O ser humano já foi muito mais embrutecido, muito mais incapaz de qualquer sentimento de perdão. Antigamente as guerras eram uma solução para tudo, com tremendos atos de selvageria. Hoje já não. Hoje nós já conseguimos, os responsáveis pelos nossos governos já conseguem refletir um pouquinho mais, pensar um pouquinho mais
e tentar evitar as lutas fratricidas, aquelas que o irmão mata o irmão, o companheiro mata o companheiro, simplesmente pelo poder. Então a humanidade, apesar de todas as dificuldades, ela caminha em direção à luz. Ela caminha em direção à regeneração, que é um planeta que a nossa Terra vai se transformar num planeta de regeneração, onde não é que seja tudo angelical, maravilhoso, não. Ainda muitas das nossas dificuldades nós não conseguiremos arrancar de nós assim. É preciso muitas vidas, muitas encarnações, muitas lutas, para que nós consigamos então limpar definitivamente o nosso espírito, não é? E nos transformar verdadeiramente em bons espíritos. Mas nós já não teremos tantas guerras, tantas violências como nós vemos hoje em nossos dias. O sentimento de posse, não é? Transformando a pessoa naquele que se julga Deus e tira a vida do próximo. Então são sentimentos que nós vamos aos poucos nos desvencilhando. E aí nós entendemos o papel do Evangelho. Aí nós entendemos esse facho de luz que o Cristo veio nos trazer, veio nos deixar. E Ele deu a vida por isso. Para nos dizer, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Perdoai quantas vezes forem necessárias. Foi por isso que Ele aqui esteve. Porque acredita em nós. Acredita na nossa capacidade de transformação para melhor. Então, é esta tarefa que nos cabe nos dias de hoje. Essa tarefa de acordarmos para as realidades do Espírito. Para procurarmos saber realmente quem somos, da onde viemos e para onde vamos. Para que a gente não seja, como diz o Evangelho, o cego que conduz o cego. O cego que conduz outro cego. Que nós possamos acordar. Acordar para a nossa filiação divina. Somos todos irmãos perante Deus, filhos do mesmo Pai. E muitas vezes nós viramos as costas uns para os outros. Ah, porque ele me disse uma palavra que eu não gostei. Ah, porque ele não me deu algo que eu queria. Ah, porque ele foi ruim. Mas quem de nós, em alguma época da nossa vida, não foi ruim? Às vezes a gente é e não se dá conta. Porque quando é para nós, tudo parece fácil. Tudo parece justo. Agora para o nosso irmão, não é, nós cobramos, nós não entendemos, nós não perdoamos. É por isso que o Cristo no seu Evangelho veio nos pedir que para esses novos tempos coloquemos dentro de nós o perdão, coloquemos dentro de nós a necessidade de sermos mais brandos e pacíficos. Porque Jesus também veio nos ensinar isto. Que nós tirássemos de dentro de nós os rancores, as raivas, a inveja, o ciúme, o orgulho, a vaidade, que são doenças, que são pedras do nosso caminho. Que nós comecemos a olhar o outro como gostaríamos que alguém nos olhasse, não é? Porque o outro é alguém como eu, que também tenta se melhorar, que também busca evoluir, que também chora, que também tem anseios. E às vezes a gente não vê ele assim, porque a gente simplesmente rotulou. É meu inimigo, não vou olhar na cara.
não quero perto de mim. E, no entanto, se somos uma família, nós precisamos estar perto uns dos outros. Porque, meus irmãos, dentro de casa, quantas diferenças nós temos? Quantos de nós não temos aquele parente difícil de lidar? E nós perdoamos. Nós aceitamos, porque é nosso parente, é nosso sangue, como nós dizemos. Mas o Cristo veio nos dizer que somos todos irmãos, que não são os laços do sangue que fazem as famílias, os irmãos, são os laços do Espírito, porque pertencemos à grande família universal. Então, meus amados, que este Cristo, Ele venha fazer morada no nosso coração. Ele venha transformar as nossas vidas. Ele venha nos acordar para as realidades do Espírito. Ele venha nos transformar em pessoas de bem. Ele venha nos ensinar a sorrir mais, a estender as nossas mãos sempre que for necessário, a não recusar auxílio, não recusar ajuda a ninguém. E nós temos certeza que nós somos força. E quando nós juntamos as nossas forças para o lado positivo, com certeza nós venceremos as nossas dificuldades, venceremos as nossas lutas, transformaremos as nossas vidas para melhor e sairemos deste planeta melhores, que esta é a nossa tarefa, é sair deste planeta melhores do que chegamos, aprendendo as lições da vida que nós recebemos e ficando com as boas e tirando de nós as ruins que não nos servem mais. E aí nós receberemos a palma da vitória quando voltarmos à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Aqueles que nos receberem, aqueles que foram primeiro que nós, os nossos parentes, os nossos queridos, os nossos amigos que já estão na pátria espiritual, eles vão nos receber e dizer: venceste. O que mais que nós queremos, meus irmãos? Então vamos abrir a nossa alma e o nosso coração para as lições desse Evangelho, porque estas lições nos ensinam a melhor forma de ser e de viver. Que Jesus, o nosso Mestre bendito, nos abençoe sempre. Derrame sobre nós a sua misericórdia. Ilumine os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para que nós possamos vencer as provas da existência terrena, com o coração sereno, na certeza de que seremos todos irmãos uns dos outros, quando aprendemos a perdoar verdadeiramente o nosso irmão, a nos reconciliarmos com os nossos adversários. Muito obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, obrigada aos bons espíritos da corrente espiritual do Grupo Espírita Francisco Xavier. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site